Glória a Deus. E a Bíblia nos fala, por intermédio do próprio Jesus Cristo, no capítulo 4 de João, em versículo 12, ele fala, olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. A igreja diz, em espírito e em... Infelizmente, amados, em muitas igrejas nós encontramos pessoas que não têm dentro de si o desejo de adorar ao Senhor em espírito e verdade. Mas nessa noite eu tenho certeza que aqui está o povo que não precisa verificar, porque veio prestar um culto racional, como diz o apóstolo Paulo. Aí você pergunta o que é esse, mantenha. Um culto racional é um culto inteligente ao Senhor. Não precisa dizer não para glória, porque você sabe que dentro de si existe o instinto de verdadeiro adorador. Amados, para não perder tempo, Aleluia, porque como o pastor disse, aqui está se habituando a orar de novo, né? Amém? Vamos só ficar de pé, amados, rapidamente. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E vamos abrir o tema que foi proposto pelo servo do Senhor, amém? Amém. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Glória seja dada ao nome santo do glorioso Deus. Glória a Deus. Somente tu és Deus, Pai. Aleluia. Amém, amados? Amém. Porque cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. A igreja repetindo em alto e bom som. 1, 2, 3. Desperte o dom de Deus que há em ti. De novo. Desperta o dom de Deus que há em ti. A igreja, soberaníssimo e eterno Deus, nessa noite eu rendo graças pela tua gloriosíssima e grandiosa e imutável palavra tua, Pai. Nessa noite eu quero te pedir, toma primazia na minha vida, porque reconheço, Pai, que não passo de cabo entre outros cabos, mas tu és o grande oleiro e pode usar a quem bem lhe apraz. E nessa noite usa-me a mim, Senhor. Fala com o teu povo e fala comigo também nessa noite. Podemos assentar, exaltando e magnificando o nome do Senhor. Amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo é fiel. E a sua palavra também é. Amados, quando nós observamos as Sagradas Escrituras, expressa pelo apóstolo Paulo ao irmão Timóteo, nós podemos perceber tanto na sua primeira carta, como na sua segunda carta, Timóteo, nós podemos perceber o amor, o cuidado do apóstolo Paulo pelo irmão Timóteo. Então, quando nós chegamos no capítulo 1 de 2 Timóteo, nós podemos ver isso mais claro, porque no versículo 3 ele fala, olha, eu não me cesso de orar por ti, nem de noite e nem de dia. Glória a Deus. Aleluia. Eu não me cesso de orar por você, amado Timóteo, nem de noite nem de dia. E eu estou ansioso para ter um encontro contigo, ou ter contigo. E no versículo 5 ele fala, olha, trazido minha memória, pois eu me lembrei agora, em outras palavras, de que tu não está com a fé, aleluia, fingida perante o Senhor, mas tu herdaste da tua avó Lloyd e da tua mãe Eunice. E assim foi também, em outras palavras, um homem com a fé verdadeira em Jesus Cristo. Amados irmãos, até o versículo 5, nós observamos o apóstolo Paulo elogiando o irmão Timóteo. Mas quando nós chegamos no versículo 6, o apóstolo Paulo fala, olha, lembrei-me, em outras palavras, eu me lembrei de te dizer, para que não desperte o dom, para despertar o dom de Deus que existe em ti. Amados irmãos, quando nós observamos
Porque o dom de Deus, ele não é uma coisa banal. Ele não é apenas um simples papel que pode ser amassado e jogado no lixo. Mas o dom de Deus é algo muito importante para as nossas vidas. Então o apóstolo Paulo, ele estava preocupado com o irmão Timóteo. E ele alerta o irmão Timóteo para que ele despertasse o dom de Deus que havia nele. Amados irmãos, só desperta o que está dormindo. E quando nós vamos entender o que a palavra despertar, é aquilo que precisa ser reanimado, é aquilo que precisa ser acordado. Aleluia. Então era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Em outras palavras, amado irmão Timóteo, acorde o dom de Deus que está dentro de você. Desperte aquilo que está dormindo dentro de você. Ele não estava dizendo, irmão Timóteo, você precisa obter, mas ele estava dizendo, desperta. Amados, está dentro de você. O dom de Deus está em você. E nessa mesma liberação, confirmar, desperte, acorde nessa noite. O dom de Deus que está dentro de você. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 25, e versículos 5 e 6, a Bíblia nos fala que as virgens adormeceram, pegaram no sono. E a Bíblia nos fala que à meia-noite houve-se um clamor. Aí veio o noivo, e todas elas despertaram. Irmão, que eu não estou entendendo. Assim como o noivo tem o seu grito veemente para a sua noiva dizendo desperta, assim simbolicamente o apóstolo Paulo estava dizendo, irmão Timóteo, olha, desperta. E assim também o Espírito Santo de Deus veio a esta noite com a sua voz veemente e impetuosa, dizendo, olha, desperta o dom de Deus que há em ti. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Quando o irmão Timóteo recebeu a direção ou um ministério de pregar a palavra de Deus, a Bíblia nos fala também que ele recebeu o dom de Deus para que através desse dom pudesse expandir o ministério de Cristo pela palavra de Deus. Assim é comigo e com você. Jesus não chama sem capacitar. Se Jesus me chamou, e se Jesus te chamou, Ele também te deu o dom para poder expandir e exprimir o propósito dele na minha e na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a E Deus. até que eu entro no tema dessa mensagem, por que, irmão, quero despertar o dom de Deus que há em mim? Por quê? Muitos podem até questionar, por que eu preciso? Quando Aleluia. eu vou para a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, em seu capítulo 12, e em seu versículo 4, ele fala, ora, há diversidade de dons, mas todos são dados pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero te dizer que o primeiro passo, ou a primeira importância do porquê você tem que despertar o dom de Deus que há em ti, pastor, é porque não foi o pastor que te deu, não foi eu que te deu, quem te deu foi o Espírito Santo de Deus. Porque é o seguinte, estamos vivendo dias, amados, vamos ser bem claros, que as pessoas não têm se importado com o que o Espírito Santo tem dado. Eu acho que tem se esquecido, pastor, que é o Espírito Santo. Não é Dilma Rousseff, não é o pastor Zaqueu, não é os banqueiros. Quem deu foi o Espírito Santo. E se o Espírito Santo, ele te deu o dom, não é para você desperdiçar, mas é para você despertar. Então, eu lendo a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, me chamou a atenção o que o apóstolo Paulo disse, olha, porque uns pelo Espírito é dado o dom da palavra da sabedoria. Está escassa, pastor Zaqueu. O dom da palavra, ou o dom da sabedoria da palavra. Porque hoje, infelizmente, em muitas igrejas, o que se prega é receba poder, receba unção. Jesus está mandando dizer que você
vai ser renovado nesta noite, mas esquece do que renova a alma do homem. O que renova a alma do homem é a palavra de Deus. E este dom, amados, tem que estar em mim, tem que estar em você. Porque é o seguinte, não adianta eu estar com conversa fiada, dizendo que Jesus vai te abençoar, Jesus vai te libertar, Jesus vai te transformar, se você não executar a palavra de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Voltando para o que o apóstolo Paulo disse, o apóstolo Paulo disse que a uns, pelo Espírito, é dado o dom da sabedoria. A palavra da sabedoria. Aleluia. Ele enfatiza um pouco e começa a observar a vida do amado irmão Paulo. E começa a perceber que o que ele falava não era lorota, ele vivia para poder falar. E ele estava dizendo, porque ele tinha em sua vida, como você me prova isso, irmã Keila, porque a partir do momento que ele recebeu o ministério de Cristo na sua vida, você pode ler no capítulo 4 de Atos, e versículo 33, a primeira coisa que ele foi fazer foi pregar a palavra de Deus, foi expandir o ministério de Cristo, a palavra verdadeira. É Jesus. Este dom estava na vida Glória do a apóstolo Ti, ó Paulo. Santo. Quando eu terminar a mensagem, você vai entender o porquê que devemos despertar o dom de Deus que é em nós. Aleluia. Estava na vida do apóstolo Paulo esse dom. E por causa deste dom, muitas vidas foram alcançadas. Por onde ele passava, pastor Zaqueu, vidas eram libertas e transformadas. Ele passou pela Antioquia. Ele passou por Chipre. E lá foi que ele encontrou Barnabé e pregou para Barnabé, e Barnabé começou a servir a Deus. Então dá para você observar que ele não vivia de conversa fiada, ele vivia de palavras e guia. Ele foi passando por onde ele passava. Ele passou por Chipre, pela Antioquia, por Tessalônica, por Roma, por Coríntio, por Atenas. E ele foi passando, e a Bíblia nos fala que por onde ele passava, vidas eram sendo libertas, transformadas pelo poder da. Repita comigo, pelo poder da palavra. Poder da Pelo palavra. poder da palavra. Poder da palavra. Quem o homem é a palavra, quem transforma o homem é a palavra. E este dom tem que estar na minha, na sua vida. Para onde você passar, você anunciar já de identidade. Ele salva. Somos libertas. Somos transformados. E vidas serão alcançadas. Glória a Deus. Deus maravilhoso, aleluia. Glória a Jesus. Deus. Vamos continuar. E a Bíblia nos fala que por uns, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outros a profecia. Eu só estou chamando a atenção de uns mais simples para você saber a importância dele. Todo mundo sabe que é dom de profecia. Todo mundo sabe. Então, o apóstolo Paulo fala que a uns é dado o dom de profecia. Aí você pode perguntar, mas por que? Deus te abençoe, amada. Mas por que é o dom de profecia? Provérbios, capítulo 29, versículo 18, se você quiser ler, pode ler. Não havendo profecia, o povo se Corrompe. Se está em ti, desperte nessa noite. Aleluia. Porque a igreja de Cristo precisa dos dons para se manter. É verdade, Deus. E quando você vai observar, você vai perceber a importância do dom da profecia. Como assim, Manqueira? Quando nós vamos observar a carta de Isaías, nós vamos perceber que o povo, eles não estavam um povo feliz, pastor Zaqueu. Sabe por quê? Porque eles estavam precisando de um líder. Um rei, que os regeria e que teria paz. Eles estavam precisando, na verdade, de algo que mudasse a vida deles. Aí é que entra. Deus olha da sua habitação e diz: agora é que eu vou mostrar a importância dos meus dons na vida dos meus filhos. Aleluia. Deus olha da sua habitação e encontra Isaías. Isaías estava na brecha, na posição. E quando Deus disse: aqui entrarei, e quem é de por mim? Isaías disse: eis-me
abrir. Será que você é assim? Porque estão vivendo tempos a qual Deus fica assim, ó. Cadê? Cadê? Eu estou precisando. Aonde é que está você? Cadê? Ele está procurando. Se você for ler no capítulo 101, a Bíblia fala que os olhos do Senhor procuram. Aonde estão os reis da terra para que esteja comigo? Só procura o que está difícil, né, pastor Zaqueu? Se eu estou vendo a Bíblia, eu não vou procurar porque eu estou vendo. Mas está difícil. Mas eu creio que nessa noite tem homens e mulheres que estão vocacionados a deixar Deus usar. E Deus olhou na sua habitação e disse: achei Isaías. E aí Deus toma Isaías. E Isaías agora começa a botar em prática o dom de Deus que existia nele. Aí no capítulo 9, versículo 6, ele vai! Ele tem uma novidade de Deus, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principal está sobre o seu nome. Escute, e o seu nome é maravilhoso, o seu nome é conselheiro, o seu nome é Deus forte, ele é pai da eternidade, ele é príncipe da paz, é Sião, e o povo viu. Aleluia. Jesus, ele está neste lugar. Os olhos dele estão sobre mim e sua vida, dizendo: desperta, desperta. Efésios 5,16. Desperta, porque o nome em Cristo te iluminará, te engrandecerá. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. No livro de Jeremias, povo rebelde, povo não é rebelde, irmão. Não queria saber de Deus, estava distanciado de Deus. Aí Deus olha na sua habitação e diz: eu vou procurar outra agora, porque não havendo profecia o povo se encontra. Ele só se tropeça se quiser, pastor Zaqueu, porque eu vou usar o meu braço. Deus olha na sua habitação e diz: mas que povo, sabe que tem que adorar a um só Deus, agora vários deuses, são rebeldes. Aí lá aparece um homem. Deus olha da sua habitação: achei um! E esse é diferente dos outros. Quem é esse? Esse é Jeremias, que estava na brecha, dizendo: Senhor, quer me usar? Pode me usar. Eu disse: Jeremias, vem cá, quero particular contigo. Alerta o meu povo e diz para o meu povo que se eles não se converter, não se arrepender, sabe o que é que vai vir sobre eles? O rei da culpa do nosso virá e os levará algemados, cativos para a Babilônia. Deus alerta, pastor. O povo é que se corrompe porque quer. Aleluia. Jesus, ele trabalha pó e trabalha tudo para a sua vida. Ele diz: ei, Jesus está chegando pelo profeta Isaías e diz pelo profeta Jeremias: se converta, se arrependa, porque senão virá sobre ti uma grande destruição. É, Jesus, aleluia. Eu vou continuar. E me chamou a atenção que o apóstolo Paulo, ele fala: e outros, pelo mesmo Espírito, amados, pelo mesmo Espírito foi outorgado os dons de cura. Aleluia. Havia homens na terra a qual dentro deles estava a essência dos dons, estava o maior conteúdo, estava o Espírito Santo, porque ele era vazio. E dentro daqueles homens estava o Espírito Santo. E Deus olha da sua habitação e diz: ei, é com você mesmo. Olha pra cá. Em outras palavras, isso é só por gente que vai ter para você entender melhor. Eu quero manifestar os meus dons na tua vida. O quê? Eu quero manifestar os meus dons na tua vida. Jesus Cristo diz isso para você nessa noite. É por você mesmo. Jesus olha para você
que havia homens na brecha, na posição. Estava Pedro, após ter sido cheio do Espírito Santo, com João, capítulo 2 de Atos, eles estavam todos cheios, pastor Zaqueu, do Espírito Santo. E no capítulo 3, eles falam: vamos subir para orar? Um olha para o outro e diz: isso é conversa de crente. Você está falando com a pessoa certa. Eu estou cheio do Espírito Santo e quero alimentar esse Espírito em mim. Aleluia. Então subiram para o templo, capítulo 3 de Atos. Aleluia. O templo chamado Formosa, para orar, buscar a presença de Deus. O dom de Deus estava neles. Repita comigo: estava neles. Estava nele. Os dons de cura. Dom de cura. Muito bem. E quando eles chegam à porta formosa, estava ali um paralítico, sentado, olhou para Pedro e João, creio que ele pensou: aí vai vir uma boa gorjeta. Talvez Pedro e João estavam com a mão no bolso, não sei lá. Mas talvez ele pensou: aí vai vir uma boa gorjeta. Porque o servo de Deus ele é arrumado, né, pastor? Então com certeza ele viu Pedro e João arrumados. Não tem grana. E quando Pedro e João vão se aproximando, o mendigo sem perder tempo: ei! Me dá uma esmola. Deus olha do céu, conjectura minha, e fala: filhos meus, você pode não ter grana material, mas a moeda mais valorosa está dentro de você. Aleluia, glória a Deus. Como assim, irmã Keila? Deus olha do céu e diz: eu vos enchi, vos capacitei, agora sou despertar. É prático o que está dentro de você. Eles olham e dizem: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Talvez o mendigo, aleluia, olhou para ele: que homem pobre, velho, Deus me perdoe, viu? Não tem uma moeda para me dar, rapaz. E para acabar, diz que serve a Deus, não tem um centavo no bolso. Isso aqui, Jesus é esse? Conjectura. Talvez ele pode ter dito isso, ou talvez pode ter ficado calado. Mas a resposta veio em seguida. Ele disse: eu não tenho prata. Aleluia, Jesus. Eu não tenho ouro. Mas dentro de mim o dom de Deus está em atividade. Ele está acordado. E é por meio desse despertamento do dom de Deus que está em mim. Jesus olhou para ele e disse: olha, eu não tenho prata. Jesus falou: Pedro e João, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas eu tenho a essência de Cristo. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele anda. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Você Deus. pode glorificar por isso nessa noite. Maravilhoso. Aleluia, Jesus. Mas não vai por aí, não, pastor. Deus é fiel. A Aleluia. Bíblia nos fala que Pedro, ele tinha tanto despertamento de Deus na vida dele. O horário foi embora, pastor. Tinha tanto despertamento de Deus na vida deles. Escute só, eu já vou concluir. Que a Bíblia nos fala. Eu vou ler aqui para não ficar sem minhas palavras. Glória a Jesus. Aleluia. Capítulo 5 de Atos, e versículo 15. Olha, escute. Isso é muito lindo, igreja. Isso é muito lindo. A Bíblia nos fala de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro passasse para que pudesse curar. Isso aqui é o despertamento de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.
último, vou concluir. Ao menos a sombra de Pedro, para que passasse e cumprisse a ordem deles. Até das cidades circunvizinhas corriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos, atormentados de espíritos, imundos, os quais todos eram curados. A notícia que o servo de Deus ela corre longe, amados. Sabe por quê? Eu creio que nas ruas de Jerusalém e nas cidades circunvizinhas dizem: ei, tu tá doente, vai pro médico não, porque Pedro tem dom de cura. Ei, tu tá aleijado, não chora não, menino, porque eu vou te levar para Pedro e ele só vai orar por você e você vai ficar curado. E assim a coisa corria. E o povo chegava até Pedro. Os que não tinham condição de chegar, colocavam menos os corpos, as pessoas, para que se Pedro passasse cá, a sua sombra pudesse curar. Oh, Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Começamos a ver o apóstolo Paulo, vamos terminar por ele. A Bíblia nos fala, em Atos, em seu capítulo 19, e em seu versículo 11, quando eu te falei que o apóstolo Paulo falava, porque ele vivia observa, o dom de Deus estava nele, ele estava em ativa. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais que levavam para o corpo aos enfermos, as enfermidades delas fugiam, e os espíritos malignos saíam. Meu Deus, isso é forte, amados. Observe o apóstolo Paulo caminhando, pregando a palavra de Deus, o suor caía, e ele passava, e limpava, e o povo que queria ser curado, não dá para me chegar até lá não, porque tem muita gente aqui, leva o meu lenço, e passava, só passava, e era curado, e como estava relativo, que é pelo suor, que o homem de Deus tinha cura. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Deus de Israel, aleluia. Para finalizar, por que despertar o dom de Deus garante? Amém, Espírito Santo. Aleluia. Porque as vidas, elas precisam do dom de Deus que está em você. Me explique, irmão querido. O seu irmão precisa do seu dom da fé, como está escrito em Coríntios capítulo 2, versículo 9. Do seu dom da fé, para você abraçar ele e crer junto com ele que a vitória vai chegar. As vidas que estão lá fora precisam do dom da palavra da sabedoria para você pregar para elas e elas ser salvas e libertas. As vidas até mesmo dentro da igreja que estão doentes precisam de mim, de você com esse dom em ativa para só limpar as mãos e ser curado. Irmão, resumindo, não seja egoísta. Em outras palavras, pelo amor de Deus, eu quero te alertar nesta noite. Desperte o dom de Deus que está em você. Desperte o dom de Deus que está em você. Desperte nesta noite o dom de Deus que está em ti, porque vai abençoar tanto os que estão em sua volta como a ti mesmo. Glória a Deus, aleluia. Para finalizar, eu estou atenção com o pastor, eu não peguei esse colo de pé, só para me concluir. Irmão, chega, prepare um louvor nessa noite. Aleluia, Jesus. Amados, e uma das maiores importâncias do dom de Deus em nossa vida é porque, além de ela nos ajudar e ajudar aos que estão em nossa volta, isso é um jogo interessante. Ela serve como adorno para você. Como assim, irmão? Aleluia, Você não enfeita o seu cabelo? Você não se arruma bonitinho? Os dons de Deus no mundo espiritual, pastor, servem para te arrumar e deixar bonitinho. Para Jesus olhar e dizer, mas como ele está bonito. Olha para ele dizer, mas que queima feia, acabada. Jesus vai dizer, mas que gatinha. Eu vou piscar meu olho para ela, mas é gatinha. É assim que tem que ser, amado. Aleluia. Porque se você for observar, Cantares o capítulo 2, Salomão, ele dizendo sobre a Sulamita, ali você sabe que a conversa de Salomão com a Sulamita, mas é de Jesus com a sua noiva, vocês sabem, né? A Bíblia nos fala que a noiva, se você for ler, ela está adornada, vai dizendo todos os detalhes que ela tem, ela está bonita. Jesus Cristo olha da sua habitação para a sua igreja e vê-la toda bonita, toda adornada, preparada para encontrar com o noivo. Você precisa do dom de Deus na sua vida para você encontrar com Jesus. Você precisa. Glória a Jesus, aleluia, Deus maravilhoso.
noite, antes de entregar a oportunidade para o pastor, eu quero fazer juntamente com você. Eu não vou orar sozinho, eu vou orar com você, pedindo para que Deus avive dentro de nós o dom dele. Para que Ele nos avive nesses últimos dias. Para que nós não viemos despertar, como está escrito. Desprezar o dom de Deus, mas despertar dentro de nós. Avivar. Dar uma chacoalhada nele assim e dizer: ei, Tom, acorda! Não está dormindo? E ele acordar. Então eu vou orar com você nesta noite. Para que Cristo, eu também preciso, irmãos. Não é só porque eu estou pregando aqui que eu sou melhor do que vocês, de jeito nenhum. Eu estou pregando aqui pela graça de Deus. Porque, para falar a verdade, eu estava com medo de pregar. Toda vez que eu vou pregar, eu sinto dor de barriga. Não, irmã Sheila? Toda vez, pastor. Eu sinto uma dor de barriga incrível. Porque é uma responsabilidade muito grande você ministrar a palavra de Deus. Mas eu louvo a Deus porque todas as vezes que eu pego o microfone para pregar, Jesus, aleluia, honra, glória a Deus. Ele não só honra a mim, glória ele a Jesus. todos nós. E nesta noite, eu convido você a fechar os seus olhos para orarmos o Senhor nesta noite, dizendo: Senhor, ativa dentro de nós o dom que ele está aqui, Senhor. Começa a dizer nessa noite: Espírito Santo de Deus, autor e consumador da minha fé, eu quero te pedir nesta noite, Senhor, para que o Senhor venha despertar dentro de nós, avivar nesta noite o dom de Deus na vida dos teus filhos. Espírito Santo, se carregue nessa noite que está tocando em cada um nesta noite, convocando o Senhor lá no íntimo, lá no profundo. Sinta nesta noite o Espírito Santo de Deus tocando na sua vida, sinta, tocando no íntimo do seu coração, despertando o dom que está dentro de você. As filhas precisam dele, você também precisa dele. Aleluia, glória a Você vai conectar as braços de Jesus. Se você adorar, o adorador pode história mudar. Conectar Jesus, Deus me precisa ter glória a Deus. Se você precisa nessa noite, ele vai tocar a sua vida. Oh, glória a Deus. Deus maravilhoso. Então as nossas notícias está se movendo nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Você vai contar os braços de Jesus. Se você adorar, o adorador pode história mudar. Panela de glória, papel de mistério, e vai na história que você veio. Não toque olhos, faz o mundo parar. É o adorador que começa a adorar. E quando ele chega no trono de Deus, Oh, glória a Deus. serve com a força, volta toda a fé. Agora, diante do sol, diante da luta, diante da dor.
Jesus muda a história. Jesus muda a situação. E desta noite, se você quer dar uma oração, glória, glória, glória. Move a mão de Deus. Move a mão de Deus. Eita, glória a Deus, aleluia. A mão de Deus. A sua oração. Aleluia. O seu louvor. Nesta noite, porque Deus está fazendo grandes coisas em sua vida. Aleluia, glória a Deus. Oh Espírito, oh aleluia, maravilha de Deus, oh aleluia, que coisa gostosa, aleluia, aleluia, Aleluia.
Você não profetiza mais. O Deus está morto nessa vida. Desperta nessa noite. Essa hora da presença do Pai não acredita mais. Oh, desperta nessa noite. Desperta o dom da palavra. Desperta o dom da evangelização. Desperta o dom do amor nessa noite. Desperta, desperta, desperta. Desperta nesta noite. Oh, glória, glória, glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Salvação, faz a transformação completa. Deus repreende os empecilhos, embaraço e dá vitória para a glória do teu nome. Aleluia, Jesus. Vamos concluir. Graças a Deus, irmãos, por tudo que foi realizado aqui nesta noite. Palavra muito clara. Você que não deixa mais Deus te usar com aquele dom que Ele sempre te usava, por alguma coisa acabou um momento de sua vida e você não dá mais ênfase a isso, porque Ele te quer você usando este dom. Aleluia. Deus abençoe. Aleluia, Cadê? Tem alguém que quer aceitar Jesus aqui? Você hoje? Não? Tá bom. Deus te abençoe. Te deu outra oportunidade. Irmãos, queremos agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor, agradecer ao nosso irmão pastor Osvaldo, muito grato mesmo por esta força dada ao povo de Deus aqui de lugar.
Amém. Deus te possa te recompensar cada dia mais. Amém. Juntamente com o seu povo. Glória a Deus. Queremos agradecer nossa irmã Keila, nossa irmã Sheila e o nosso irmão, esposo da irmã Sheila também. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém. Amém, irmãos. Para nós foi um motivo de alegria. Que não fique só por essa vez, né? Glória a Deus. Deus abençoe cada povo seu. Queremos agradecer aos irmãos que têm se empenhado também para ajudar o irmão Alan que pode, né? Glória a Deus. A irmã Mariane, que tem assim, né? Cedido o seu automóvel, para ajudar mais a ver correria aí. Deus abençoe. E demais irmãos que ajudam.